grande amor não cessa, eterno não tem fim, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso é, diga maravilhoso é pra mim. Diga sim, meu Deus. E meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, consolar meu coração, consolar meu coração, pois os que choram pela cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E neste momento reconhecemos esta graça maravilhosa que somente o Senhor nosso Deus pode derramar sobre as nossas vidas. Senhor maravilhoso, Deus de amor, graça e misericórdia, Deus de bondade que nos trouxe para esta luz gloriosa, nos deu a salvação, nos deu a alegria de podermos ser chamados seus filhos. Oh, muito obrigado, Senhor. Nesta manhã nos alegramos na Tua presença. Nesta manhã, Senhor, colocamos diante de Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia, a presença dEle está neste lugar. A presença do Senhor está nos abençoando agora, aleluia. Esta bênção nos acompanha por onde nós formos. Esta presença maravilhosa nos traz alegria, nos traz força, nos traz capacidade para lutar e vencer, para pisar a cabeça do inimigo e tomar posse de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Espírito Santo, te adoramos agora. Espírito Santo, glorificamos ao Teu nome, exaltamos a Tua majestade, aleluia. Na glória a Deus, exalte a presença dEle, diga a Ele: Senhor, eu te amo, Criador dos céus e da terra, eu pertenço a Ti. Eu sou teu, Senhor. A minha vida é tua, Senhor. O meu coração é teu, aleluia. Tu és o único Deus, o Deus da minha salvação. Oh, Deus que me chamou, o Deus que me lavou, que me purificou, que me trouxe para a sua graça bendita, aleluia. E nesta hora, Pai, esta igreja te glorifica, esta igreja exalta o teu nome, esta igreja recebe do Senhor o renovo, aleluia. Recebe do Senhor a unção e a força. Oh, fale em línguas, meu irmão. Agora é hora de adorar a presença do Rei. É hora de adorar a presença do Senhor. E canta labachuri andarabaceri andarabaturi alabaturi. Oh, rilabacheriana elemassuri canta labachuri andarabassuri alabanduri. Isso, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos sustenta, a alegria do Senhor nos conduz. Nós vamos chegar ao nosso objetivo. O Senhor está conosco, o Senhor nos dá vitória, o Senhor nos dá graça e luz, aleluia. E não há nada impossível para Ele. Então recebe de Deus a sua graça, recebe do Senhor a força que você precisa, recebe do Senhor a alegria, a luz, recebe do Senhor o renovo, recebe do Senhor a cura. Você que precisa de uma cura, seja agora curado em nome do Senhor Jesus Cristo. É nesta unção que Deus te abençoa, é nesta unção que Deus te levanta, é nesta unção que Ele te dá vitória, aleluia. Ele está neste lugar.
lugar, a sua beleza está presente nesse lugar, a sua luz se manifesta, as águas vivas do Senhor estão passando em nosso meio, e para o seu louvor Ele nos abençoa nesta hora, firmes na fé, na graça, na unção, firmes no caminho da salvação. Glorificamos ao seu nome. Diga glória a Deus bem forte e vamos aplaudir a Jesus firme, ó Deus. Meu Deus, está o meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei, que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas para regar a minha alma e consolar meu coração, pois os que choram pela cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. e vamos aplaudir Jesus, que é o Senhor. Muito bem, eu sou o pastor Márcio Fatioli, nós estamos aqui em Campinas, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, na Avenida dos Expedicionários, número 80, no coração da cidade. E esta reunião acontece todos os domingos às 7 horas da manhã e você é o meu convidado especial. Vamos entrar na palavra de fé, livro de João, capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5, aonde o nosso Senhor e Salvador nos dá uma orientação interessante, importante e indispensável. E nós devemos prestar muita atenção naquilo que ele nos diz. Olha o que diz a santa palavra. João 15, 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Essa última parte nos chama a atenção porque ele fala algo categórico: sem mim nada podereis fazer. E a primeira coisa que vem na nossa mente quando nós lemos um texto como esse é a respeito da necessidade da presença de Deus. Não está errado não, claro, precisamos dessa presença, em especial no nosso interior, no nosso coração. Mas quando ele fala que sem ele nós nada podemos fazer, na verdade ele está dizendo sem a minha bênção, sem a minha aprovação. Por quê? Porque se nós nos atermos apenas na questão da presença de Deus, nós passaremos a ser meros religiosos. A pessoa vive fora da vontade de Deus, do querer de Deus, da palavra, e o que ela faz? Ela vai fechar um negócio, ela vai para um desafio, ela vai resolver alguma coisa, e o que é que ela faz? Ela leva uma Bíblia, por exemplo, porque a palavra é o próprio Deus, então eu levando a Bíblia eu vou ter sucesso. O outro leva um pingentinho, um amuleto, um objeto que ele recebeu em campanha, por exemplo, porque se a presença de Deus estiver com ele, a vitória é certa. E não é bem assim. Até porque a presença de Deus é algo místico, é algo espiritual. E nós sabemos que um dos atributos de Deus é exatamente a chamada onipresença. Então Deus, por ser onipresente, ele está em todos os lugares. Então a presença de Deus nós sempre teremos. Aonde você for, por onde você estiver, Deus está presente. Ninguém pode impedir a presença dele. Agora devemos diferenciar. Uma coisa é a presença de Deus, outra coisa é a bênção de Deus. Porque Deus ele pode estar presente e não estar nos abençoando. Por quê? Porque nós já explicamos. Abençoar é falar bem, é aprovar. Quantas vezes Deus esteve com Israel,
observando tudo, sondando tudo, acompanhando tudo, mas ele não corroborava com as atitudes do povo de Israel. Quantas vezes Jesus esteve num determinado ambiente e naquele ambiente aconteciam coisas que Jesus não aprovava. Então, sem mim nada podeis fazer, é algo que vai além da presença de Deus, é a bênção de Deus, é a aprovação de Deus. Não adianta Deus estar do teu lado se Ele não estiver aprovando o que você está fazendo. Pastor, mas até dentro de uma igreja eu posso estar sem a bênção de Deus? Sim, num ambiente como esse, onde estamos em nome de Jesus. E Jesus prometeu que onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele estaria. Nós não temos a garantia de sucesso. Por que não? Porque o sucesso não está com a presença de Deus. O sucesso, ele reside na bênção de Deus. Diga amém. Porque mesmo que Deus esteja presente e você não esteja abençoado, aprovado, essa presença não vai produzir coisa alguma na sua vida. Foi exatamente por isso que quando Deus chama Abraão, ou Abrão naquele momento, para uma vida na sua presença, primeira coisa que o Senhor se preocupa é em abençoá-lo. Olha o que diz o livro de Gênesis, vamos lá, Gênesis 12:2, recapitulando. Nós temos aqui a expressão da bênção na vida de Abraão. Porque não adiantava Abraão sair da sua terra, não adiantava Deus ir com ele, se Deus não o abençoasse. Amém? Olha o que ele diz, Gênesis 12:2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, olha que coisa boa, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Aqui nós temos uma garantia de que o Senhor faria todas essas obras na vida dele. E no verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pastor, mas antes de Abraão sair, Deus não estava do lado dele? Estava. Não só estava com ele, como apareceu para ele. Só que tem um porém, ele precisava dessas palavras, dessa aprovação, ou melhor, vai porque eu estou com você. Muitas vezes é o que falta na nossa vida. Mas eu sou de Deus, é verdade, você é de Deus. Mas eu ando com Deus, é verdade, você anda com Deus, mas você pode estar fazendo algo que não tem aprovação do Senhor. Primeiro, nós temos a própria Bíblia, que nos evidencia o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Aqui já está tudo expresso. Deus não aprova o adultério, Deus não aprova a mentira, Deus não aprova a desonestidade, Deus não aprova a malandragem, e poderíamos aqui abrir um leque de coisas que Deus não aprova. Ele pode estar presente, porque Deus ninguém consegue tirar de lugar algum, mas se Ele não aprovar, a coisa não vai avançar, a coisa não vai funcionar. Então, primeiro, ele precisava dessa aprovação, vai porque eu estou contigo. É o que falta para muitas pessoas. As pessoas decidem as coisas no escuro. As pessoas decidem as coisas porque elas olham e acham interessante, porque elas se agradam de determinadas coisas, porque o seu desejo pede aquilo, o seu interesse, a sua cobiça, às vezes até a ganância. Mas não significa que Deus está abençoando. Sem mim, nada podeis fazer. Não adianta dar um passo sem essa bênção. Nós já sabemos que Abraão, então, debaixo dessa palavra, ele prospera, ele cresce, ele evolui, ele chega na terra de Canaã, ele então tem o seu filho chamado Isaque, e ele acaba partindo para a glória. O seu filho Isaque dá continuidade à obra de Deus na sua vida. Olha o que diz o capítulo 26, vamos lá. Gênesis 26, verso 1, para nós compreendermos. No nosso penúltimo culto, nós falamos a respeito da fome que havia sobre aquela terra. Lembra-se? Isaque, então, tem a brilhante ideia de buscar no Egito o alimento, o sustento, a água.
Quando ele está no meio do caminho, Deus dá a sua palavra. Qual foi a palavra? Não desça ao Egito. Vejamos o que diz o texto, capítulo 26, verso 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina nessa terra, presta atenção, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Qual foi o entendimento da semana anterior? Nós falamos que quando Isaque está no caminho para o Egito, o que o Senhor ele faz? Ele interrompe essa viagem. Ele diz: olha, fique em Gerar, e aqui eu vou confirmar todas as bênçãos que eu tenho dito a você. O que representa Gerar? Quem lembra? Gerar, lugar escuro, escuridão. É o último território, é o último trecho, é a última parte do território de Canaã. Se ele atravessasse para o outro lado, ele já estaria no Egito. Foi o nosso entendimento. O que nós falamos às pessoas? Que muitas vezes, por determinadas situações, nós até chegamos a Gerar, né? Ao local chamado Gerar, que é o extremo. Você diz: olha, eu estou cansado, eu estou abatido, eu estou preocupado, eu estou angustiado, eu não sei o que eu vou fazer. Só que você não pode extrapolar os limites. É aí que o Senhor te segura pela mão, é aí que o Senhor te sustenta, é aí que Ele manda a palavra, te dá vitória, te fortalece, te ilumina e te abençoa. Se você for uma pessoa temente a Deus, você vai dar ouvido à sua palavra e você vai ficar onde Ele te mandou. Por quê? Porque a presença dEle não é garantia de vitória. O que é garantia de vitória, gente? A bênção, a aprovação. Você se lembra no livro de Jó que o Senhor estava reunido com os seus filhos? Alguns estudiosos entendem que são os anjos do Senhor. E quem aparece no meio deles? Satanás. Satanás estava na presença de Deus. Estava ou não estava? Estava. Mas ele tinha a bênção de Deus? Ele não tinha. Então Isaque, mesmo na presença de Deus, ele precisava dar a devida atenção à sua palavra. Irmão, você pode estar na igreja todo dia, mas se você não der atenção ao que for pregado neste púlpito, neste altar, você não vai ter a bênção. Mas eu sou uma pessoa de muita fé. Fé tem quem pratica a palavra de Deus. Fé não é uma sensação, fé não é um fogo que sobe, um fogo que desce, não é estrimelique, siricutico, não é nada disso. Fé é obediência à palavra de Deus. Repita comigo: fé é obedecer à palavra de Deus. Quem tem fé obedece. Por quê? Porque crê nas coisas que se esperam. Quando eu creio, eu pratico, eu espero, eu tomo posse e a vitória chega na minha vida. A vitória está chegando na vida de quem crê nesta manhã. Diga amém. E ele diz no versículo 3: peregrina nesta terra, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Ótimo. O que o Senhor ele faz? Além de estar presente, ele abençoa Isaque. Diz: olha, eu estou repetindo as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida do teu pai, sobre a sua vida. O Isaque recebe aquela promessa, aquela palavra, e ele semeia. Olha o versículo 12: semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Diga amém. Veja que ele planta na terra que Deus manda,
era o extremo da terra de Canaã, e ele colhe 100 vezes mais. Isso é fruto da bênção de Deus, que é a aprovação do Senhor. Quem aqui quer ser aprovado por Deus? É só fazer o que Deus manda. Quando fazemos o que Deus manda, somos aprovados. Só que agora começa a surgir um pequeno probleminha, porque há um erro também que a gente precisa corrigir. Eu sou abençoado, eu não vou ter problemas. Todas as pessoas vão me amar, todas as pessoas vão me querer bem, todas as pessoas vão torcer pelo meu sucesso. Não é bem assim. Olha o próximo versículo, aqui é a matéria nova. E tinha possessão de ovelhas, verso 14, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o quê? O invejavam. Normal. Um estrangeiro, jovem, que chega, Deus sabe de onde, já chega bem sucedido, mas ele consegue ampliar os seus negócios, porque ele planta e colhe 100 vezes mais. Aqui nós temos a impressão de que ele teve um resultado que mais ninguém teve. Por quê? Porque a terra estava em seca, e na seca ninguém planta. O Isaac, como tinha a bênção de Deus, além da presença, o que é que ele faz? Ele é iluminado, e ele então planta naquela terra, ele colhe 100 vezes mais. Em resumo, ele cresceu muito mais do que todas as outras pessoas. Quando nós temos esse comportamento, nós acabamos nos destacando, pessoal. E quando a gente destaca, o nosso brilho começa a incomodar. É aí que você continua precisando da bênção. Para quê? Para que esta bênção te dê força, para que esta bênção te mantenha de pé, para que esta bênção te dê sabedoria. Eu vi uma vez a história do vagalume e da cobra. Alguém já viu? O vagalume passeando tranquilo, bateria carregada 100%, lanterna acesa, e o vagalume ia. E a cobra, quando viu o vagalume, veio atrás do vagalume, pulava tentando. Cobra pula, né? Porque pular não tem nada a ver com a perna. O jeito que eu pulo não interessa, o importante é que pulou. E a cobra vinha e pulava tentando engolir aquele vagalume. E o vagalume parou no meio do caminho, olhou para a cobra e falou: cobra, pelo amor de Deus, eu não faço parte da sua cadeia alimentar, eu não tenho nenhum problema contigo, por que você quer me matar de todo jeito? E a cobra olhou para ele e disse assim: o teu brilho me incomoda. Uma vez eu vi um funcionário que foi chamado pelo gerente da loja, e o gerente falou para ele: você não acha que você está vendendo demais? Mas não é para vender? Irmão, há duas posições no mundo que você vai ter muita dificuldade. A primeira é a posição de derrotado. O derrotado sofre muito, chuta a lata a vida inteira. Mas o vencedor, eu acho que sofre ainda mais. Porque quando você começa a se destacar, o inferno tenta contra você, os inimigos, os invejosos, os caluniadores, a coisa é séria. O Isaac, como ele prospera, ele cresce e ele começa a brilhar no meio dos moradores daquela terra, ele passou a incomodar aquelas pessoas. Mas qual era a sorte de Isaac? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então toda pessoa que ajudava o Isaac era abençoado por Deus. Resumindo, fornecedores, funcionários, empregados, clientes. Em compensação, todos aqueles que tentavam destruir o Isaac eram amaldiçoados por Deus. Então, por mais que eles tentassem contra o Isaac, a mão de Deus impedia eles de agir. Você está entendendo por que a bênção de Deus ela é tão importante quanto a sua presença? Ah, eu quero a presença de Deus. Maravilha! Coração cheio de Deus, felicidade, aquela unção sobre você. A presença de Deus ela é maravilhosa, mas a bênção de Deus ela é indispensável. Porque sem a bênção você não tem a garantia do sucesso. Sem a bênção você tem a garantia da saída, mas não tem a garantia da chegada.
Isso vale para tudo. Vai montar um negócio, vai casar, vai fazer a obra de Deus, vai fazer um investimento, vai buscar uma direção para a sua vida. Não faça nada sem a benção. E o que é a benção? Nós temos uma dificuldade muito grande, porque a língua portuguesa ela é complicada. Quando nós falamos de bênção, o mais usual em nosso meio é uma manifestação milagrosa. Não é? O que é uma bênção? Ganhei um carro. É uma bênção. Fui curado, o caroço desapareceu. Não é? Minha filha passou na faculdade, meu filho abriu uma empresa. É uma bênção. E na verdade, esses acontecidos são manifestação da bênção, não são a bênção em si. Eles são a manifestação do que está acontecendo no mundo espiritual. E se a gente só busca o resultado e não a causa, os resultados eles nem chegam, pessoal. Porque para que eu possa receber um milagre, eu preciso estar abençoado. Por isso que quando o Senhor chama Abraão, o que é que ele diz a Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito, ou ser uma bênção. O que ele está dizendo a Abraão? Abraão, você não vai buscar vaca, ovelha, terra, escravo, não. Você vai buscar a minha bênção. Por quê? Quando você tiver a minha bênção, você tem terra, você tem vaca, você tem ovelha, você tem tudo. O problema é que a gente busca a coisa de baixo para cima, pessoal. A gente quer primeiro o resultado. Conversando com uma pessoa um dia, eu disse assim, por que você não monta uma bomboniere, por exemplo? Tem um baixo investimento, você vai ter aí um rendimento de 5 mil, 6 mil, 8 mil, que seja, e pode ser até mais. E a pessoa disse assim, mas se eu montar uma bomboniere, eu vou ter que trabalhar todo dia. E alguém conhece algo que não precisa trabalhar, gente? Mas o que a pessoa quer? A pessoa já quer começar por cima. E outra coisa, eu já trabalhei do serviço secular, trabalhei numa das maiores redes de farmácia, e eu entrava às 6h40 da manhã, já contei isso aqui, e quando eu chegava na empresa, o carro do dono da empresa já estava. E quando eu ia embora, o carro também permanecia. Ou melhor, ele chegava primeiro que eu e saía depois de mim. E não só eu, só naquele posto lá trabalhavam mais de 1.000 pessoas, que era o estoque, departamento pessoal. Então, quer dizer, quanto maior a pessoa, quanto maior o cargo, mais trabalho, gente. Mas por que a pessoa lá muitas vezes não consegue avançar na vida? Porque ela só quer o resultado, ela não quer a causa daquilo. Irmão, o Isaac, ele prospera, ele cresce, mas o que mantém ele de pé não são os bens que ele possui, mas a bênção que ele possuía. João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Pastor, mas ele tinha a presença de Deus. É verdade, ele e todo mundo que quiser pode ter. Você está dentro de uma igreja, você está na presença de Deus, o Senhor está aqui. Mas mais do que a presença, o que você tem que buscar? A bênção, que não é um bem, que não é um objeto, que não é nada material, mas é uma palavra, uma aprovação de Deus ao seu respeito. Por que eu estou aqui pregando a palavra do Senhor? Porque eu tenho a bênção, não porque eu tenho um microfone. E aonde eu estiver, essa bênção vai me acompanhar e eu vou produzir os mesmos frutos. A bênção, ela não pode ser comprada e nem vendida. Ela não se negocia. A bênção de Deus, ela é nada mais e nada menos do que a aprovação do Senhor a respeito daquilo que Ele nos manda fazer. Você que é um empresário, você tem a bênção do empresariado. Você que é um professor, você tem a bênção do ensino. Você que é um pai, você tem a bênção da paternidade. Você que é mãe, você tem a bênção da maternidade. E a bênção, pessoal, ela não é só a palavra é a manifestação dessa bênção, né? É a expressão dessa bênção. A bênção, ela também te dá as ferramentas para executar aquilo que Deus te manda. A mulher, por exemplo, quando engravida, ela tem o seu corpo absolutamente dentro da normalidade. E começa a crescer a barriguinha, não começa a crescer? Sim ou não?
Não olhe para mim, não é o meu caso, eu sou homem. Isso aqui é muita buchada de bode. Mas a mulher não começa a crescer a barriguinha? E daqui a pouco a barriga está enorme, dependendo, às vezes até gêmeos, meu Deus, fica desse tamanho. Mas cresce só a barriga? Não. Os seios, não é verdade? Para quê? Para que receba o leite, para amamentar aquele filho. E quando vai chegando perto do parto, o que acontece? Incha, tem toda uma mudança, mas uma coisa incrível, não é? É a chamada dilatação. Olha como o organismo criado por Deus, ele é inteligentíssimo, porque você tem a abertura para que haja a passagem daquela criança. E se não tiver a dilatação, é um transtorno tremendo. O certo é haver a dilatação, não é isso? Sim ou não? Eu sou pai 2 vezes, eu entendo disso aí, porque diz que o homem não sente a dor, mas o homem sente a dor junto com a mulher. Na padaria de frente ao hospital, mas ele está firme, preocupado, suando, não é assim? O pai sofre também, gente, vocês têm que entender. Mas não é só para a gravidez, para as outras coisas também. Quando Deus te dá uma bênção, para você ser um empreendedor, você vai ter a visão que a maioria das pessoas não tem. Você olha aquele terreno, você fala, aquilo ali um dia vai valorizar demais. Alguém ri de você. Daqui a alguns anos a pessoa olha e fala, pai, não é que você tinha razão. Não é que tinha razão, a pessoa tem a bênção. Ela tem a aprovação de Deus. E quem tem a aprovação, ele tem as ferramentas. Olhe para a sua vida, em todas as áreas que você tem sucesso, que são as áreas que você tem bênção, veja se as coisas não fluem de forma natural. Eu tenho o dom para ser mecânico. O camarada ouviu o barulho, ele já fala, isso aqui é tal coisa. O bom mecânico que tem a bênção é assim. O professor, você olha para um professor, você fala, como que essa pessoa aguenta isso? Porque não é brincadeira. Ainda mais no nosso tempo. Nossa, eu não tenho paciência, eu já teria largado. Mas aquela pessoa tem a bênção. Então ela sabe como prender a atenção dos alunos, ela sabe como chamar a atenção, ela sabe como orientar, sabe como fazer, como não fazer. Isso chama-se bênção. Pede a Deus a bênção que você precisa. A presença de Deus você já tem. Agora, se você tiver a presença de Deus e não tiver a bênção dele, você vai chutar lata o resto da vida. Pastor, eu não sei o que eu faço. Eu também não sei, mas eu estou te dando a direção no sentido daquele que pode todas as coisas e vai iluminar o seu caminho. Você tem um dinheiro, não sabe aonde investir, você ainda não sabe porque você ainda não tem a bênção. Quando ele te der a bênção, você vai ser iluminado, você vai dizer, olha, o lugar é aquele, a questão é aquela, e aonde eu tenho que colocar é aqui. Agora, sem a bênção, a pessoa faz tudo errado. Agora, voltando ao que falávamos, eu tenho a bênção, eu não vou ter dificuldade. Quem disse isso? Alguém falou para mim, tem alguma faculdade que não precise ler? Como é que você vai fazer uma faculdade sem ler, irmão? Eu vi uma história uma vez que eu achei incrível. O cidadão passou na USP, foi aprovado, começou a fazer direito. E esse cidadão, no meio do curso, um dia ele acordou e ele viu o quarto todo escuro. Ele já tinha visto um tempo anterior, como fossem alguns mosquitinhos assim, na sua visão. Um dia ele acordou, não enxergou nada dentro do quarto. Mãe, por favor. A mãe foi e ele acende a luz, mãe. A mãe foi e acendeu e ele acende a luz. A mãe falou, mas eu já acendi. E ele acordou cego. Abre a janela, mãe. E quando abriu, ele continuou no escuro. Acordou cego, houve um descolamento, algo irreversível à época. Não sei se hoje ainda há. Claro que pelo poder de Deus tudo é possível. Eu sei que esse rapaz trancou a faculdade difícil. E sabe o que ele foi fazer, pessoal? Foi estudar o braille, a língua dos cegos. E ele concluiu a faculdade, a universidade, por meio dos livros em braille. É brincadeira. Tem gente com as duas vistas, não lê nem gibi, meu irmão. Mas calma, que a história não acabou. A mãe dele me contando. Eu passei um período
dentro de um tribunal, conheci essa senhora, e a mãe dele dizendo, olha, e ele não parou, ele terminou a faculdade, ele concluiu, e sabe qual era o objetivo dele? Ser juiz, e depois desembargador, pois ele fez o concurso, prestou o concurso, foi aprovado como juiz, e hoje ele é um desembargador de um dos tribunais de São Paulo, cego. Uma pessoa dessa tem a bênção? Por que você não busca? Eu quero essa bênção, mesmo com toda dificuldade. Claro que nós não temos essa deficiência que ele tem, mas temos outras. Pastor, eu começo a ler, eu durmo. Também, olha como é que lê. Lê na cama, tudo escuro, só com uma luzinha acesa, não é? Pastor, eu não gosto de... Tem tanta coisa que a gente não gosta e faz, pessoal, porque é obrigado. Tem gente que não gosta de tomar banho, toma. Tem ou não tem, gente? Sim ou não? Mas ninguém aqui nesta reunião, né? Graças a Deus. Mas tirando a brincadeira, poxa, quando você tem a bênção, que é capacidade, que é aprovação, que veio por meio da palavra, você tem toda a condição de vencer. E ainda que você enfrente o que o Isaac enfrentou, você vai triunfar sobre isso, porque a luta nem começou. Vamos ler o texto? Olha o versículo 15. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Poxa, que mal que ele estava fazendo para aquelas pessoas. Mas era o brilho que ele tinha, era a bênção que ele tinha, que incomodava. Ontem eu fui cortar o cabelo e fui num determinado lugar, e entrei numa livraria e tinha um jovem sentado numa mesa. Precisa ver aquele camarada me olhando. Irmão, mas você viu o ódio no olho daquele rapaz? Eu nem sei quem é, nunca vi na minha vida. Mas eu parei do outro lado e comecei a repreender. Está amarrado, Satanás, em nome de Jesus, cai por terra. E quando eu comecei a repreender, ele começou a desviar o olhar, procurar outras coisas. Eu não estava de terno, nem gravata, nem Bíblia, não. Eu estava com roupa normal. Mas nele havia um espírito que se incomoda com o brilho que há na minha vida e que há na sua vida também. Eu não sei se já te aconteceu, você senta num lugar e alguém levanta imediatamente, você nem entende por quê, você não entende, mas essa bênção, ela produz essas coisas, ela não só te dá capacidade, habilidade, força, condições, mas ela também é luz que brilha no meio das trevas, e as trevas não suportam essa luz que há dentro de nós. Eles entulharam o poço. Para quê? Para quê? Pura maldade, pura inveja. E o rei dos filisteus ainda disse a ele, olha, vai embora, porque você está se tornando maior do que a gente. Esse é um dos problemas de ser abençoado. Se você estiver disposto a enfrentar tudo isso, prepare-se e vá em frente, agarre-se na bênção que Deus tem para a sua vida, tome posse dela e seja feliz. E o mundo é só o mundo, sempre foi e sempre vai ser. Só que a coisa não para. Vamos continuar? Versículo 17. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos seus nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Sitná.
Irmãos, preste atenção. O Isaac, ele não desce ao Egito, ele fica onde Deus manda. E aonde Deus manda, ele planta e colhe 100 vezes mais. Só que para que fosse possível a manutenção da vida, o que ele precisava? Ele precisava de água. Ele cava o primeiro poço, ele desentulha o primeiro poço, e quando as águas nascem, o que os filisteus fazem? Reivindicam a propriedade do poço. Dizem, olha, esse poço é nosso. Mas como de vocês? É do meu pai esteve aqui já, foi meu pai quem cavou, inclusive vocês entulharam. Não, é nosso, e acabou. O Isaac pega suas coisas, e deixa o poço e vai para outro lugar. Chega nesse outro lugar, ele novamente alcança a água, cava novamente. O que os filisteus fazem? A mesma coisa, diz, olha, sai porque o poço é nosso. E o pior é que o poço era de Isaac, porque foi Abraão que havia cavado esses poços, mas ele estava na terra dos filisteus. Resumindo, nós estamos no mundo, pessoal, essa é a nossa desvantagem, pelo menos momentânea, mas nós não somos do mundo. Então nós estamos em desvantagem. Você vê, por exemplo, a internet. Você comenta alguma coisa, alguém escreve embaixo, crente sem vergonha. Aí você responde, some da minha vida, Satanás. Aí o camarada escreve embaixo, e ainda diz que é crente. Mas se você for estendendo, vai chegar uma hora que não vai dar pé para você. Porque além de hipócritas e todo o pacote que você conhece, eles não têm freio. Eles não têm compromisso com Deus. O máximo que eles têm é compromisso com o diabo. Quanto pior, melhor. Aí já vem a baixaria, o xingamento, o palavrão, a esculhambação. Então é uma terra que não é nossa. Não adianta. No caso do Isaac é a mesma coisa. Ele preferiu abrir mão do poço do que baixar-se ao nível dos filisteus. Só que uma coisa me chamou a atenção. Ele pega um poço entulhado, ele cava novamente e sai água. Ele pega um segundo poço entulhado, cava novamente, o que acontece? Sai água de novo. E agora ele novamente é convidado a sair. E olha o que acontece, vamos lá? Versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele. Por isso, chamou seu nome Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Você nota que o Isaac, aonde ele cavava poço, ele tinha água. Mas a Bíblia diz que era tempo de seca. A Bíblia diz que as coisas estavam difíceis, havia fome na terra. Por que os outros não fizeram como ele fez? Quem disse que não fizeram? Muita gente deve ter tentado cavar poço. Só que cavar poço é uma coisa. Quem aqui é da roça, do sítio, da fazenda? Cavar poço é uma coisa. Achar água é outra coisa. Irmão, eu não sei quantos poços você vai ter que cavar na vida, mas eu sei de uma coisa: todos os que você cavar vão produzir água. A bênção de Deus está com você. Diga, a bênção de Deus está comigo. Só não se esqueça que a presença de Deus é uma coisa e a bênção é outra. Se o Isaac tivesse ido ao Egito e cavasse poços no Egito, ele não iria encontrar água. Não iria. Poderia cavar 2, 3, 10, 15. Não iria encontrar. Em compensação, ficou em Gerar, desentulhou poços, encontrou água, mesmo em meio a todos os problemas, período de seca, luta natural, todo mundo passando por isso, estrangeiro, sendo invejado por aquelas pessoas, perseguido por aquelas pessoas de forma gratuita, porque nenhum mal ele fez para eles, mas em meio a tudo isso ele conseguiu ter vitória. Olhe para o servo de Deus, se no meio de um mundo de fracasso essa pessoa não está tendo vitória.
Olhe para o fiel a Deus. Eles podem rir da gente, eles podem desacreditar da gente, eles podem desdenhar da gente, mas a nossa vida está cada dia melhor, a nossa casa está edificada, a nossa casa está abençoada, porque assim é a vida de quem serve a Deus e busca a sua bênção. Eu quero que você guarde no coração essas duas diferenças: a presença e a bênção. Sem mim nada podereis fazer. Aí a pessoa leva a Bíblia, como fizeram os filhos do sacerdote Eli, que levaram a arca do Senhor para a guerra, lembra? Num pecado tremendo, e eles pegam a arca de Deus e levam para a guerra. O que acontece? Morreram na guerra e ainda perderam a arca de Deus, roubaram a arca. Porque não adianta a presença se não tiver a bênção. Guarda isso no seu coração. Tudo que você for fazer, colocar a mão, pôr a planta dos seus pés, tenha certeza que a palavra de Deus te deu essa direção, e junto com essa direção, ela aprova os seus feitos, as suas decisões e as obras que você está produzindo. Se você tiver a bênção de Deus, tudo é possível para você. Não importa quantos poços você terá que cavar, se vai ser aplaudido ou vaiado, perseguido ou ajudado, amado ou odiado, mas contra o ungido de Deus não vale encantamento, nenhuma arma preparada contra ti há de prosperar, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Que esta bênção esteja sobre a sua vida, e vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Com os olhos fechados na presença de Deus, faça uma oração agora. Oh Espírito Santo, o Senhor tem nos dirigido. Há muitos que têm a presença, é verdade, são do Senhor, são salvos, são lavados e remidos pelo teu sangue, mas não têm a bênção, porque a bênção ela é para cada situação, é para cada área da nossa vida. Bênção esta que se manifesta por meio da sua palavra, nos dirigindo para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, para cima ou para baixo. E quando executamos esta palavra, estamos debaixo da aprovação do Senhor. E o resultado é maravilhoso, o resultado é tremendo, o resultado é glorioso. E mesmo com esta bênção, os inimigos se levantarão. A inveja faz parte da natureza humana, a natureza caída lá no jardim do Éden. Mas a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, como diz Provérbios 10:22. Oh, que nós sejamos amparados por esta palavra, que este povo, ó Deus, seja conduzido pelo Senhor, que este povo seja, ó Deus, amparado pela tua infinita bondade. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Oh, sem mim nada podereis fazer. É por isso que te desejamos, Senhor. E não só desejamos a tua pessoa, mas desejamos também a tua palavra. Nos dirija, nos abençoe e nos dê vitória. Diga obrigado, Jesus, e vamos aplaudir ao Senhor. Canta do Williams. A minha casa será uma bênção. Aleluia. O meu trabalho será uma bênção. Em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Todos os arcos serão quebrados e os inimigos envergonhados. Todo lugar que eu abençoado serei. E toda vida que eu ganhar,
toda a vida que eu ganhar. Vamos aplaudir o Senhor com amor. Que esta palavra tenha falado forte ao teu coração e nunca se esqueça de andar com Deus, mas sempre debaixo da sua bênção. Todos os domingos às 7 horas da manhã nós temos esta reunião maravilhosa aqui na Avenida dos Expedicionários 80, no centro de Campinas, em São Paulo. E eu, pastor Márcio Fatioli, gostaria muito de receber a sua visita, ter você conosco, tá bem? Nós vamos passar também as contas bancárias para que você possa ofertar, dizimar, ser um patrocinador, ajudando no sustento desta obra gloriosa que tem alcançado o Brasil e o mundo. Aí na sua tela já aparecem os números e você, após feito a transferência, o Pix, você pode nos enviar o comprovante para o WhatsApp da nossa igreja de Campinas, o DDD 19 999 508 177. Repetindo, 19 999 508 177. Você estará ajudando a obra de Deus no Brasil e no mundo e também a Igreja da Graça de Campinas, tá bem? Estamos na Avenida dos Expedicionários 80, no centro desta cidade maravilhosa. Vou ficando por aqui, um abraço no coração e até a próxima. Vamos aplaudir Jesus? Até mais!